E aí, como que você acha que está esse cenário aí? Astropolítico aí? Então, primeiro, né? Essa astropolítica, ela é uma, vamos dizer assim, uma área mesmo de estudo. Existe aí. Nos outros países todos tem. Seríssima. Existe o quê? Um grupo? Existem pensadores geopolíticos que saíram de estudar geopolítica e foram para a astropolítica. E assim, só para fazer um parênteses aqui breve, para quem não está acostumado com essa terminologia, o que é a geopolítica, né? A geopolítica é você tentar explicar como o mundo funciona pela uma estrutura dada pela geografia. Então, é a combinação da geografia com a política, num jeito bem simples de dizer. A geografia, ela te traz coisas externas imutáveis. Em raras ocasiões, a geografia muda. Um abalo sísmico. Sim, claro. É alguma coisa muito monstruosa para você mexer com a geografia da Terra. Com a geologia e tal. Leva muito tempo. Mas com a política não, né? Com a política não. E aí, quando você mistura a geografia com a política, você tem um elemento humano influenciando a geografia. E assim, você tem mudanças drásticas do ponto de vista dos países na geopolítica, quando um grande império se expande, ele muda a fronteira. E aí um povo que vive numa fronteira X com uma certa geografia muda de fronteira e aí ele passa a incorporar ou viver com outra geografia. Não é que a gente mudou a geografia, mas a gente mudou o espaço ou a maneira que você interagia com o lugar, com aquele lugar. E aí a geopolítica, ela lida com duas variáveis, basicamente. Assim, esse é um jeito de entender. Claro, depois eu vou falar de outros pensadores geopolíticos específicos que se relacionam com a astropolítica, que é muito legal, você vai curtir. A geopolítica, ela lida com o que a gente chama de linhas de comunicação e centros de recursos. Então, assim, como é que um país interage com o outro? Via linha de comunicação. Certo. Eu preciso de uma rota, seja para eu trocar informação, seja para eu trocar produtos e ganhar dinheiro, seja para eu projetar poder e dominar o outro país. Então, eu preciso ter uma rota de acesso àquele lugar. Muitas das rotas podem ser terrestres, mas elas são mais limitantes, porque é só quem faz fronteira com você. Você não consegue, por exemplo, chegar via terrestre da América do Sul para a Eurásia. Não tem como. Então, você precisa usar outros meios de rotas. E aí, a navegação, né, os oceanos são uma dessas grandes rotas. E a gente chama esses 4 jeitos... Existem 4 jeitos de você chegar no mundo inteiro. Que a gente chama isso de Global Commons. São as áreas comuns do globo. E a primeira delas é o marítimo. A segunda é o aéreo. A terceira é o cibernético, que é o digital. Sim. Então, você consegue falar com qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar, tem que ter, óbvio, conectado à rede. Mas hoje, a ideia é com tudo. Basicamente com todos. E a quarta dos Global Commons é o espaço. Sim. E aí é interessante porque, assim, o espaço talvez seja a que tenha um acesso mais direto a todos os países. Porque você pode imaginar países que não têm saída para o mar. Então, você precisa passar por um outro para chegar nele, mesmo que você tenha chegando pelo mar. O aéreo, você percorre, né, distâncias de um jeito diferente. Agora, se você está em cima, na volta, você vai acessar... Todo mundo está adjacente a você. Sim. Então, é uma das rotas, uma das linhas de comunicação extremamente importante. E aí, imagina assim, ao longo da história, geopoliticamente, por que uma rota ela é importante? Porque ela liga um país a um centro. Lembra que eu falei que são duas variáveis? Centro de recurso. Isso, centro de recurso. E aí tem 2 tipos de recurso: recurso natural e recurso econômico. Hong Kong é um recurso econômico. O Kuwait é um recurso natural. Sim. E os recursos, eles mudam. Os recursos naturais mudam de acordo com a tecnologia e com a evolução de novas máquinas, novas descobertas. Claro. Então, uma hora deixa de ser o carvão, o recurso natural importante, se torna o petróleo, depois é o urânio, depois vai ser, sei lá, o lítio, como é agora, talvez. Antes eram as baleias, que eu brinco que o petróleo salvou as baleias. Isso, Jamais as esqueçam baleias, disso. Exatamente. Bom ponto.
E aí, então você tem uma mudança que pode ser desses elementos, né? Das mudanças dos recursos naturais. Entendi. E tem as mudanças dos recursos econômicos. É mais difícil explicar por que eles mudam. Mas eles também são impactados pelos recursos naturais. Ah, claro. E também são impactados pelas rotas ou pelas linhas de comunicação. E a linha de comunicação ela é importante para você acessar esses lugares de recursos. Se você tem uma mudança no lugar de recurso, uma nova rota passa a ser mais importante. Sim. E aí, olha o que a teoria vai nos levar, né? Então nós temos uma nova rota que é a descoberta do caminho para as Índias, que levou os europeus a colonizarem o mundo com ganhos econômicos. Em busca de um centro de recurso, ele encontrou uma nova rota. E aquela rota transformou o mundo. Então imagina que a gente descubra, e a gente já sabe que tem, você sabe melhor que todo mundo, um asteroide. Esqueci o nome dele. O Psyche. Isso, o Psyche aí que a NASA está mandando. 16, não é? 16. Psyche, isso aí. O Psyche 16, avaliado em 700 quinquilhões. Esse é um número que... É um número esquisito. É absurdo, né? É um número absurdo. É porque ele é de metal, para o pessoal entender. O Psyche ele é um núcleo de um planeta que não se formou. Então ele é um asteroide muito metálico. E aí o pessoal fala que se você conseguisse, né? Explorar ele. Né? Então, ele é um recurso natural. E aí vamos supor que ele... Imagina a quantidade de ouro que ele tem ali. A quantidade de riqueza que existe naquilo. Sim. 700 quinquilhões é um número assim absurdo. A gente não consegue nem imaginar o que é esse dinheiro. E qual é a rota para eu chegar nesse asteroide? Qual é a linha de comunicação? O espaço. Então, a geopolítica ela vai moldando... E óbvio que aí você precisa de uma tecnologia. Uma tecnologia nova que te permite acessar esse lugar. Quando a gente olha para as rotas de navegação, elas mudaram uma vez que a gente criou um motor a propulsão. A vapor. Senão você tinha que ser navegando pelo vento. Hoje, quando a gente tenta transpor isso para o espaço, você precisa levar em consideração o espaço-tempo do que o Einstein falou, que a gente pode traduzir nos poços gravitacionais. E esse é o elemento que vai ditar a característica daquele espaço, em vez da gente pensar... a não ser que a gente tenha uma propulsão muito mais potente. Aí os americanos, por exemplo, os militares americanos ficam falando em propulsão nuclear. Sim, já estão com a DARPA lá estudando para fazer isso. Mas aí também, isso aí o que muda muito também é os políticos, eles acabam influenciando muito, né? Porque a gente pegar a história recente dos Estados Unidos, né? O Obama, por exemplo, ele foi um presidente que o lance dele era esse aí, mineração de asteroide. Isso, tanto que ele passou a lei. Esse era o foco do negócio dele. Isso. Quando mudou pro Trump, né, que veio depois dele, o Trump falou, cara, esquece essa porcaria de asteroide, vamos ficar na Lua. Então esse negócio vai mudando, né? Então uma hora foca num negócio, outra hora foca no outro. E isso... Porque eles fazem leituras, e aí a gente tem um problema, né? Quando a gente fala da geopolítica, então a gente tem que levar em consideração a geografia, que é imutável. Aí como que o ser humano interage com a geografia que vira geopolítica. E aí dentro da geopolítica a gente tem essas duas variáveis, as linhas de comunicação e os centros de recurso. E aí você tem a geoestratégia. Ah, sim. A geoestratégia qual é o cenário que eu estou lendo da geopolítica e onde eu vou direcionar os meus recursos e os meus esforços de acordo com o que eu entendo que está acontecendo. E aí cada líder vai fazer a sua leitura. Exatamente. E óbvio que as nações... A gente consegue influenciar pouco a geopolítica, a não ser que tenham grandes descobertas tecnológicas que mudem essas coisas todas. E não está na mão de um país mudar se nós vamos começar a usar o lítio ao invés do urânio, ao invés do petróleo, ao invés da baleia. Isso é uma coisa que acontece que não tem controle, não é uma pessoa que tem o controle. Então, uma nação ela pode se dar muito mal dependendo da decisão. Isso. Se ela ler errado a geopolítica, ou melhor, se a geoestratégia dela for errada. E tem vários exemplos na história. Brasil, né, cara? Deu errado, tá dando errado o tempo todo. A gente não quer nem saber do espaço, no caso aí, né? Não quer nem saber desse Global Common. Não quer nem saber, né, cara? Isso pra mim é um negócio terrível. Você acha que é terrível? Eu acho que é terrível. Eu não sei se você pode falar. Não, mas pra mim é terrível. É óbvio que é terrível, né? Assim, mas é que...
Bom, porque a gente tem tantos problemas, né? Em tantas as áreas. São decisões erradas em cima de decisões tempo inteiro, erradas, né? Isso aí é um negócio muito complicado. Mas voltando ali, então, o Obama, o lance dele era o asteroide. E aí ele teve lá, não, nós vamos capturar um asteroide, vamos trazer. Teve vários modelos até, um que era uma rede, outro que era um negócio. Eu lembro até hoje de uma apresentação que ele fez que ele colocou uns astronautinha no asteroide. Legal pra caramba. É. Aí veio o Trump e mudou pra Lua. Porque a Lua, nesse lance de recurso que você estava falando, ela é muito importante, muito importante. Muito mesmo. Muito importante. Ainda mais porque, depois eu quero saber da sua opinião, vamos terminar o negócio da astropolítica, por causa da fusão nuclear. Uhum. Porque a Lua tem um elemento que a gente não tem aqui na Terra, e ele seria o responsável por fazer a fusão deslanchar, que é o Hélio 3. E quem que tem o mapa de Hélio 3 da Lua? A China. Porque ela mandou uma sonda lá para mapear o Hélio 3. E ela sabe exatamente onde que está, entendeu? Fora a água, né? Isso, que agora a Índia está lá procurando... A Índia pousou lá no lugar onde tem a água. Onde tem água. E a água, ela tem essa questão nuclear e tem a questão de você ter uma base permanente. Uma base boa lá, exatamente. Se você não tem água, e a água pode ser usada para combustível, enfim, para outras coisas. E para essa mineração e para você conseguir ter uma base permanente ali. Mas, voltando então para o nosso... Eu te respondi, não, que você me... Isso, não, respondeu, certo. Isso aí mesmo. Então, vai mudando, né? O político muda a estratégia dele. Se ele tomar a estratégia errada, essa questão da fusão nuclear, que os americanos estão avançando, né? Então, tivemos duas situações em tempos diferentes, agora mais uma de novo, outro teste que deu certo de novo. Só que é diferente, né, deles do que a dos outros. Sim. Que a deles é atirando aquele laser no negocinho. Isso. E os outros são os reatores, os tokamak da vida, aquelas coisas lá. Agora, uma outra, assim, nesse campo da energia, um outro tema que faz toda a diferença e que, óbvio, você também deve estar atento é a energia solar espacial. Sim. Que, assim, dentro da geopolítica, existem geopolíticos, e não são astropolíticos, que entendem que o século XXI será o século americano ainda por causa do domínio dessa fonte de energia, que é a energia solar espacial. Ah, sim. E os Estados Unidos estão bem avançados, né? E estão fazendo testes, e alguns testes bem-sucedidos, não conseguiram transmitir ainda em longas distâncias, por micro-ondas, a energia coletada solar fora da Terra, que, assim, o seu público todos já devem saber disso daí, mas... Uhum. Não, legal, um negócio legal demais. Que a ideia é que lá, não tem nuvem, não tem dia e noite, a energia solar está lá o tempo inteiro. Tem um estudo que eu vi que se você fizer uma faixa de 1 quilômetro na órbita geoestacionária, encher de painéis solares de 1 quilômetro de largura, você consegue gerar energia em um ano suficiente ou equivalente toda a energia que nós temos na Terra de petróleo desde a primeira descoberta até a gente esgotar. Então, assim, o desafio é como transmitir essa energia. Captar lá, o pessoal sabe, né? O problema é trazer ela para cá. Né? Esse que é o grande desafio que o pessoal está trabalhando hoje. E você acha que vai ter... E tem problemas para a saúde? Cara, para a saúde eu não sei, né? O problema é entupir a órbita aí de coisa. Isso pode criar algum problema, né? Já vi o pessoal... Porque ele cria tipo uma... Para quem não sabe, existe um negócio lá chamado esfera de Dyson, né? Que era a ideia de colocar vários dessas coisas em volta do Sol. E aí transportar isso. Aí eles querem fazer isso em volta na órbita já estacionária. Agora, isso pode causar um problema, né? Porque a órbita já estacionária congestionada também ela é cheia de coisa já. Com problema. E ela é escassa, né? Exatamente. Então, mas é uma solução. Como para mim, o grande problema geopolítico do mundo é a energia, entendeu? Esse é um problemaço. Chega uma hora que os caras vão fazer. Isso aí não tem como. Já tem a tecnologia, né? Então, nesse cenário astropolítico aí, como que você acha que tá aí as divisões? A Rússia, ela caiu muito, né, cara? Caiu muito. A Rússia caiu muito, né? Assim, né? Ela está envolvida em muitas frentes da Terra e, tipo, isso abalou ela. E ela, assim, as atitudes dela aqui, políticas, estão afetando o espaço dela. Então, por exemplo,
você tem o lançador russo. Depois da anexação da Crimeia e na guerra da Ucrânia, as sanções econômicas perdeu todos os negócios. Não está lançando mais nada. A OneWeb, né? O OneWeb também. O que fez com a OneWeb foi um negócio ridículo. Tipo, a OneWeb pediu concordata, né? Falência por causa, em parte, desse prejuízo todo que ela teve com o que aconteceu ali. Para quem não sabe, o foguete, o Soyuz, estava pronto com os satélites em cima. Isso. E o Putin falou, não vamos lançar, cara. Não tem papo. E pegaram. E capturaram pra eles, os satélites e tudo. E o prejuízo de 300 milhões, por aí. Um negócio assim. Foi um absurdo. Tanto que o cara que era da Roscosmos, o Rogozin, né? É tudo assim, né? É o Prigozhin que morreu agora, é o Rogozin. Ele foi mandado embora da Roscosmos. E é engraçado, cara, que nesse negócio da guerra da Ucrânia, até hoje eu não entendi por que aquele cara, ele falava uns absurdos que ele falava, cara. Porque você chegou a acompanhar isso? Algumas das falas, sim. Porque era assim, o Putin, tudo bem. Todo mundo sabe que o Putin é aquele jeitão dele. Mas ele falava... O cara não, ele ia na televisão, cara. Ele participou de um podcast. Eu assisti um podcast russo, cara, de mais de 3 horas com o presidente da Roscosmos. Cara, as coisas que ele falava, você falava, cara, não é possível que esse cara tá falando isso, cara. E muita coisa de muita sanção, principalmente no setor espacial, foi por conta da sala dele. Ele falava, uma das coisas que ele falou... é bom os caras prestarem atenção, porque o motor da estação espacial, que manobra ela, são os foguetes russos. Então vocês não brincam com a gente não, que eu mando desligar. E aí onde que vai cair? Vocês já viram o tamanho dos Estados Unidos? O cara falava desse jeito, cara. Numa boa, entendeu? Não tinha ouvido essas falas. Cara, eu tenho depois se quiser eu te passo pra você ver. É umas 3 horas, é um podcast russo... que o cara ficou lá falando. Depois disso, você foi mandado embora. Pra você ver que eu acho que foi um negócio absurdo, até pro passou Putin, do cara. Nível. Entendeu? Até pra ele foi um negócio absurdo. Aceitável, que loucura. E uma outra coisa que ele mostrou... Cara, isso é porque eu tava tentando até achar aqui, mas eu não achei. Ele mostra, cara, um mapa, logo no comecinho da guerra lá com a Ucrânia. Assim, ele coloca os mísseis nucleares e ele coloca um mapa mostrando assim, daqui... para Berlim, daqui para Londres, daqui para Paris, quanto tempo que ia levar. Chegou a ver isso? Ele colocou numa televisão. Esse eu vi. Cara, isso é um negócio de louco, né? É um negócio de louco. Os caras provocando, eles estavam ameaçando. Estavam cutucando, né? E não, acho que assim, toda essa preocupação, né, causou um olhar diferente, mas mesmo assim, do ponto de vista espacial, a guerra da Ucrânia, a Rússia tomou várias medidas espaciais bem-sucedidas e agressivas. A Ucrânia acabou sendo salva pelo Starlink, né, pelo Elon Musk. Sim. Mas houve ali ataques muito, muito bem feitos. Um deles, que a Rússia fez com o Intelsat, você deve ter visto esse daí, desligou 1/5 das turbinas eólicas da Europa Central, porque é um ataque indiscriminado aos receptores e de internet também, para bloquear o acesso do governo e dos militares ucranianos à internet e à comunicação via satélite. Outra coisa que aquele satélite Luke, sabe? Esse eu não vi não. Né? Não? Ele tá, há 1 ano e meio ele está fazendo manobras de aproximação a outros satélites ocidentais. E ele está fazendo essas manobras e ele para e fica lá pertinho. Assim, não aconteceu nada que ninguém conseguiu detectar, mas ele está fazendo essas manobras. Então, os russos estão se movimentando. Também conseguiram afetar 60% de... Os europeus, né? Dos órgãos ali de segurança, de defesa europeu, estava fazendo voos com drones para ver o posicionamento da movimentação das tropas russas. Isso antes de começar a guerra. E quando começou a chegar perto do conflito, quando eles voltavam para a base, eles viam uma perda de sinal do GPS e esses drones estavam usando sinais de GPS não militares, convencionais civis. Caramba! E aí, a 25 quilômetros da área de contato com as tropas russas, o sinal do GPS já não funcionava ali. Tinha bloqueios. Um escudo, né, cara? Eles estavam bloqueando, estavam usando os equipamentos de jamming, né? E, enfim, todas as outras
armas não cinéticas. Sim, claro. Espaciais. Então, assim, mostrou um pouco do padrão de comportamento, mas não lançaram um ASAT cinético para explodir um satélite, não foram nesse ponto. Apesar de em 21 terem explodido lá, né? o outro. Então, que não era de um inimigo, era deles. Não, é porque eles lançam um satélite primeiro, depois lançam o míssil, né? Eles fazem... E talvez isso assim, seja uma coisa que nem todo mundo saiba, mas a gente não teve confronto espacial. Exato. Por quê? Será? Por que será, cara? Assim, é o medo? Então, isso tem a ver com a questão nuclear. Tem uma discussão importante na coisa espacial, se o espaço está sendo armado, se nós temos armas espaciais ou se existe uma militarização do espaço. E dá para dizer, né? A gente estava falando aqui das eras espaciais, dá para dizer que, assim, eu diria que até hoje, de muitas maneiras, o espaço só foi militarizado. Ah, sim. Agora, com essa revolução da privatização do espaço, da comercialização, dá para a gente contestar e dizer, olha, não é mais um espaço... Mas ainda está chegando, né? Militarizado. Por enquanto ele assim, ainda, sim. 90% militarizado. 90 e poucos por cento dos lançamentos durante a Guerra Fria, 93%, era militar. Claro. E hoje não, a maioria não é nem das duas maiores potências de lançamento e a maioria é privado e comercial dos lançamentos. Se bem que o NRO solta bastante, viu? Não, tudo bem, mas... E aqueles Cosmos russos lá também, que é com K, né? Tem um satélite que eles não têm, só tem um número, né? Seria a mesma, o equivalente aos do NRO lá, do americano, né? Os militares. Ele solta... mas não chega perto dos... Mas também esses usos civil aí é meio assim, né? Porque sabe que até o Starlink hoje tem alguns que são para uso militar. Isso, mas essa é uma das características e talvez, não sei se isso fica claro para todo mundo. O espaço, se a gente comparar o espaço com a Terra, com o continente, né? Com confronto ou combate terrestre, ou com combate marítimo, ou com ambiente marítimo, ou com ambiente aéreo, tudo que acontece no espaço, ele tem um impacto na segurança nacional. Absolutamente tudo. Porque até uma atividade comercial, ela é uma atividade de segurança nacional no espaço. Uhum. Se você tem um navio transportando... Tá bom, ele está transportando um bem estratégico, ele pode ter um impacto na segurança nacional. Agora, se tem um navio transportando brinquedos, tipo assim, ele não é uma ameaça à segurança nacional. E quase tudo que está no espaço, ele tem uma ligação militar. Mesmo que seja comercial, ele vai ter um impacto, uma reação, um desdobramento para a segurança nacional dos países. Isso é uma coisa importante para todo mundo capturar, né, da astropolítica versus a geopolítica. Sim. Tudo lá na astropolítica tem impacto na segurança nacional. Entendi. E é muito sigiloso sempre, é muito secreto. Hoje está um pouco mais transparente, mas sempre envolveu muito sigilo. Claro. Porque é o ápice da segurança nacional. Bom, mas aí voltando então para a discussão de armar o espaço, né? Dependendo do país que você pergunta, ele vai dizer que uma coisa é arma e outra não. De acordo com o quê? Com os seus interesses geopolíticos. Então, por exemplo, depois desses lançamentos, né, dos ASATs chinês e russo, os Estados Unidos entraram na ONU com um pedido para uma moratória de testes anti-satélite lançados da Terra. Foi votado na Assembleia Geral por 154 votos a favor e, se não me engano, 8 contra e mais umas 10 abstenções. Quem não aceitou? A Rússia e a China. E aí, então, o que a Rússia e a China querem dizer? Olha, ASAT eu não chamo de arma espacial. Sim. É arma terrestre. Porque então, está saindo da Terra, né? Isso, porque está saindo da Terra. Só que é para destruir uma coisa no espaço. Então, o efeito vai ser no espaço, né? Isso. Então, cada país vai achar que uma coisa é arma ou armar o espaço, dependendo dos seus interesses, da sua posição geopolítica. Já a Rússia e a China propuseram um outro tratado para abolir a colocação de qualquer arma no espaço. A gente tem 2 tratados, o de testes, proibição de testes parciais
e o Tratado do Espaço, de 67, que já proíbem o uso de armas atômicas e colocação de armas atômicas no espaço e em corpos celestes. E tá bom, mas não proíbe armas convencionais. E aí a Rússia e a China vieram com uma proposta na ONU para banir a colocação de qualquer arma no espaço. E aí, claro, que os outros países falaram, não, peraí, mas você vai banir o ASAT, né, os mísseis lançados da Terra? Ah, não, isso não é arma para mim. Então, cada país chama de arma uma coisa dependendo dos seus interesses e das suas colocações. Mas, assim, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa entender sobre o contexto espacial que está acontecendo, que é o seguinte. Ele está se tornando... E aí, essa nova era espacial que a gente falou aqui antes... o New Space, né? Que New Space, Isso. E aí, o New Space está sendo motivado por duas coisas. Um, pela privatização do espaço, a entrada das empresas privadas, e pela corrida geopolítica, disputa geopolítica. E aí tem 4 fenômenos acontecendo. Primeiro, o espaço está ficando mais diversificado. Porque, como citamos aqui... antes era só União Soviética e Estados Unidos. E antes também eram só as grandes agências, os satélites eram de toneladas e tudo, né? Agora tem nanosatélite, tem todas essas coisas que você domina melhor que ninguém acontecendo. E aí, ele também está sendo disruptivo. Por quê? A entrada das empresas privadas está deixando esse ambiente diferente. Você citou o Obama enfatizar a exploração da mineração espacial. Quando o Obama criou a mineração espacial, passou uma lei nos Estados Unidos em 2015 que o Congresso aprovou, que é o Space Act, que diz que você pode... os americanos podem explorar e eles serem donos da propriedade dos recursos que eles extraírem do corpo celestial. Entendi. Porque a gente tem um problema. Um problema não, né? O Tratado de 67, ele proíbe que algum país tome posse de um corpo celestial. Mas extrair... Mas aí tem um vácuo, né? Tinha uma lacuna ali. Claro. Não falou assim, você não pode tirar um recurso dali. E tem um precedente jurídico, que é todas as rochas que os Estados Unidos trouxe quando ele foi para a Lua. Sim. E os russos concordam que aquilo, por exemplo, é propriedade privada americana. Do mesmo jeito que eles têm as dele também. Claro. Então, esse é o precedente legal para se dizer, olha, extrair o recurso da Lua, por exemplo, ou de um asteroide, é permitido. Mas essa foi a legislação americana. E se os chineses passarem uma outra legislação que diz uma regra diferente? E se os russos passarem outra? Qual é a legislação internacional para regulamentar esse negócio? Não tem. Isso está sendo criado pela possibilidade disruptiva da entrada desses novos players. E aí a gente chega no terceiro elemento. Essa ruptura, ela está causando uma desordem muito grande. Porque nós vamos ter uma disputa. Se a empresa americana chegar na Lua e falar assim, não, eu cheguei. E a legislação americana diz o seguinte, se você descobrir que tem o recurso natural ali... Aquilo lá é seu. Já é seu. Você não precisa ir lá e colocar uma bandeira. Entendi. Você só precisa ter descoberto. Aí acabou. E aí tá bom, então você descobriu... peraí, aí é seu... Mas aí o chinês vai contestar, o russo vai contestar, não sei quem vai contestar. E vão criar a lei deles. E aí, essa desordem vai levar a um ambiente perigoso. Olha só. E a gente pode fazer uma analogia, e tem um livro que eu estava lendo recentemente que chama Empire Incorporated. Incorporado de corporação. E ele é um historiador e ele fala assim que a expansão do Reino Unido como potência e império se deu num modelo de venture colonialismo. Venture de venture capital. Claro. Por quê? A Companhia Oriental das Índias, que era uma empresa, e aí surge a noção de uma empresa de capital aberto, e ela tinha o seu próprio exército, ela dominava território, e ela era um braço importantíssimo da expansão britânica para colonizar o mundo. Claro. E imagina que nós estamos desenhando um cenário, por isso que ele é perigoso, aonde vão ter empresas americanas, e é um pouco Avatar, só que sem o elemento da vida alienígena, empresas americanas que vão para a Lua, empresas chinesas e empresas russas. Só que a empresa chinesa, ela é estatal.
Porque todas as empresas, as grandes empresas, têm uma influência ou uma participação do Estado. E aí os Estados Unidos vai deixar a SpaceX ou sei lá qual das modalidades do Elon Musk ir lá na Lua sozinha, e aí vai ter a empresa chinesa que já é o Estado junto, que vai estar armado ou vai estar preparado para falar, não, peraí, quem disse que esse recurso é seu? Entendeu? Então, esse é o contexto que hoje ele dá um pouco das diretrizes do que é a astropolítica. Entendi. Ainda não entrei, a gente vai entrar, vamos destrinchar o que é a astropolítica, porque acho que é muito legal. Não, isso aí é muito interessante, cara. É um cenário meio que complicadíssimo, né? Porque assim, imagina um espaço que não tem dono. É isso. Não é dono de ninguém. Ninguém pode ser dono. E ninguém pode clamar ser soberano, reivindicar a soberania desses lugares. Ninguém pode fazer isso. Está no tratado. Claro que todo mundo pode rasgar o tratado a qualquer momento. Mas os caras já pensaram em rever esse tratado? Eu acho que já. Já. Estão pensando, estão discutindo. Mas é que... O tratado está muito antigo, né? É bem difícil, né? Quando você abre a caixinha para 193 países, mentes, ideias... lá naquilo que você falou, né? Aí vai volta para loucura. Mas será que eles não vão pôr isso no Conselho de Segurança? Mas o Conselho de Segurança, se ele tomar uma decisão, é diferente da força de um tratado. Porque a decisão dele só lida com questões específicas de segurança. Mas da ordem e da paz. Mas se é uma questão de exploração comercial... entendi. Entendeu? Entendi. Não vai ter a força e a legitimidade se for só uma decisão do Conselho. Precisa ser um tratado e todo mundo precisa assinar e ratificar. Mas o Conselho pode vetar. Ou não? Não, no tratado não. Tratado não? Não, você pode não assinar o tratado. Por exemplo, o tratado de... você tem 108 países no tratado de... 109, desculpa, no tratado espacial. E no outro tratado, que é o de proibição de teste, que proíbe o teste de armas nucleares no espaço, fizeram várias. Talvez nem todo mundo saiba, mas durante a Guerra Fria foram feitos vários testes nucleares no espaço. Isso foi proibido e 104 países só assinaram. Alguns não assinaram. Entendi. E aí eles não estão... Mas o tratado vale. O tratado vale para aqueles que assinaram. Entendeu? Entendi. E a qualquer momento você pode sair do tratado. A Coreia do Norte era um signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear. E aí, quando ela testou a bomba atômica, ela rasgou e saiu do tratado. Falou, não estou mais no tratado. Então eu posso fazer o que eu quiser. Isso. Então, basicamente, o tratado é uma tentativa de constranger e falar assim, você está muito fora, você é um pária. Entendi. Você é um país muito estranho. Se todo mundo assinou isso daqui, como que você não vai assinar? E o Tratado de Não Proliferação, realmente, você tem só 3 países que não tinham assinados e agora a Coreia 4. A Coreia saiu, mas todos os outros países do mundo assinaram. E aí, então, assim, olhando para a questão do espaço, você proíbe o uso das armas, mas você precisa rever, porque tem questões econômicas e comerciais que a gente não tinha. Imaginava que elas podiam ser reais. Não, e agora com esse negócio de explorar a Lua e de ter base e tal, porque enquanto é um negócio no espaço, e tipo, talvez a ISS, que é uma estação internacional, que tem russo e americano junto, isso aí deve ter dado meio uma apaziguada, entendeu? Cara, deixa isso aí quieto, cara. Não vamos mexer com isso, não. Mas no momento que você começa a ter a Lua ali como um negócio, já sabe que dá para pousar no Polo Sul da Lua. Isso. A Índia provou. Os caras agora vão com certeza acelerar tudo isso porque viram que é possível, então vamos lá. Na hora que você estiver ali explorando, aí vai ser a hora que os caras vão mexer nisso. Mas aí pode ser tarde demais, né? Pode, porque o conflito já vai ter iniciado, a tensão, a disputa já vai ter iniciado. Então, você imagina, olha os elementos que a gente tem e como esse tempero, essa receita é problemática. É um território que não é de ninguém. Então, quem chegar primeiro, quem fizer primeiro vai se dar bem. Um território que não tem outro povo. Sim. Tipo vai ter uma guerra, né? Não você é vai assim. matar ninguém, você não vai ter que ir lá e falar, não, eu tô colonizando. Exatamente. Então não é o cenário Avatar que tem os povos locais, indígenas, e você está explorando ele. É só você explorar o recurso. E aí você tem um vácuo jurídico internacional. Você tem aquilo como uma fronteira tecnológica
de um suposto novo recurso, né? De um centro de recurso novo. E aí, se é um centro de recurso novo, você precisa de uma linha de comunicação nova. E a linha de comunicação também é estratégica. Então, você começa a juntar todos os elementos que são os elementos catastróficos geopolíticos. Só que nós vamos pôr tudo no espaço daí. Isso. Caramba. E aí você... E é isso que a astropolítica trata mesmo. A astropolítica, ela vai tratar disso, só que ela trata disso na esfera assim... Não na esfera da Terra, e tem um pouco dessa discussão que nós estamos, dessa conversa aqui que nós estamos tendo, que nós estamos falando sobre a ótica da Terra. Sim. E ela fala isso sobre a ótica dos astros. Que é uma ótica assim, como funcionam essas leis ou essa doutrina estratégica na Terra, mas como que ela funciona lá, no espaço? E aí, óbvio, tem os lugares mais estratégicos, do mesmo jeito que o Estreito de Malaca, o Estreito de Hormuz, a primeira cadeia de ilhas onde os Estados Unidos pode fazer um bloqueio naval à China. Existem lugares estratégicos, o Canal de Suez, o Canal do Panamá, são os lugares estratégicos do mundo, são os centros, os pontos de estrangulamento, são os choke points de uma estratégia marítima, quando a gente fala de geopolítica naval. E aí, assim, né, a gente tem os pensadores geopolíticos que olharam para essas estratégias e falaram assim, para você dominar o mundo, você precisa dominar um território específico. Tem um cara que chama Mackinder, ele virou e falou assim, olha, para dominar o mundo, você precisa dominar um território terrestre. E ele identificou qual é esse território. Ele falou assim, a nação que dominar esse território vai dominar o mundo. E aí ele criou uma equação de uma teoria que diz o seguinte, quem domina o leste europeu domina o Heartland. Quem domina o Heartland domina a Ilha Mundo, que é a Eurásia. Quem domina a Ilha Mundo dominará o mundo. Caramba! Essa é a tese dele. E é uma explicação geopolítica de domínio do mundo, de uma disputa de poder, olhando e colocando a ênfase na potência continental. Terra. Sim. E é um pedaço de terra específico. E aí tem um outro cara, que é o Mahan, que é um almirante americano, né, da Marinha Americana, que escreveu a geopolítica dos mares, dos oceanos, da água. E ele diz o seguinte, na verdade, desculpa, quem vai dominar o mundo é quem dominar os oceanos. Os Estados Unidos é uma potência, por exemplo, marítima. O Reino Unido era uma potência marítima. As pessoas pensam assim, pô, mas como que os Estados Unidos é uma potência marítima, Rock? Pô, os Estados Unidos olha o tamanho do continente, ele é continental em escala. Sim, ele é continental em escala, mas o território terrestre americano se conecta com o quê? Com nada. É o que você ele falou. Ele está ilhado. Isolado, né? Ele é uma grande ilha por si só, se você pensar bem. Ah, tá bom, o território terrestre é imenso, ele vai de uma costa a outra, do leste para o oeste, conecta o Atlântico ao Pacífico, o que, aliás, né, dentro da geopolítica, explica o porquê da riqueza americana, porque ele é o único país que tem acesso às os dois oceanos mais importantes, em proporções continentais, antes que as pessoas entrem em surto. A Colômbia também tem acesso a duas costas, mas desculpa, ela tem montanha, ela tem floresta tropical, é outro tamanho. Claro. Não, é que o pessoal ele pega no detalhe da coisinha assim. Não, eu sei, o cara ele chega aqui pelo Oceano Pacífico e o que ele pegar voa, ele atravessa ou vice-versa. Isso. E aí, a geometria da economia do mundo, até 1991, a maior rota de navegação do mundo era o Atlântico Norte. Sim. Depois de 91 passa a ser o Pacífico. E só tem um lugar, um continente, que tem acesso ao Atlântico Norte e ao Pacífico. É a América do Norte. Quem domina a América do Norte domina a economia mundial. Domina, entendeu? E aí o Mahan vira e fala assim, você tem que dominar os mares do mundo. E a potência britânica e americana são potências marítimas. O Mackinder vira e fala assim, olha, cuidado, vai surgir uma aliança entre a Alemanha e a Rússia, e esses caras vão dominar o Heartland. E quando eles dominarem o Heartland, eles vão criar uma superpotência, porque tem tantos recursos ali dentro, cercados numa fortaleza que quem está de fora não vai conseguir entrar. E eles de dentro vão construir uma marinha poderosa para encontrar as outras ilhas isoladas, América do Norte, Oceania, América do Sul. E aí, o que a astropolítica tenta fazer?
Pega esses conceitos e tenta transportar para lá. Para o espaço. Entendi. E aí tem assim, dois não, tem vários. Mas, assim, vamos primeiro usar a analogia terrestre. Então, o Mackinder diz que tem um lugar que ele é o ponto-chave estratégico da Terra. Da Terra. Que é o leste europeu. Para dominar o Heartland, na verdade o ponto mais estratégico é o Heartland, mas para você dominar o Heartland você precisa dominar o leste europeu. A Guerra da Ucrânia é totalmente explicada pela ótica do Mackinder. É aquele lugarzinho ali. Exatamente, é por isso que aquilo está acontecendo daquele jeito. E até quem quiser ver isso mais a fundo, tem um vídeo no meu canal, que é a geopolítica da Rússia, e eu falo da teoria do Mackinder um pouco mais a fundo. Bom, então vamos trazer isso para o espaço. E aí eu até trouxe aqui o livro dele, que é o do Dolman. Aí que legal. Que ele é o cara que cunhou o termo astropolítica. E ele pega... Legal, né? Agora que eu vi que o subtítulo ali, ó, Geopolítica Clássica na Era Espacial. E ele publicou esse livro em 2001, 2002, né? Já faz um tempo. E ele usou a tese do Mackinder e replicou ela para o espaço. E aí ele dividiu o espaço em 4 áreas. A primeira chama de Terra. É tudo na Terra até a gente terminar a atmosfera da Terra. Até os 100 quilômetros, onde começa o espaço. Isso. Até a linha de Kármán. Da linha de Kármán para cima, até o final da órbita geoestacionária, nós estamos no que ele chama de espaço-terra. Entendi. E do final para cima da órbita geoestacionária, geossíncrona, né? O geo, até onde entra o poço gravitacional da Lua, a gente está no espaço-Lua. Para fora do fim do poço gravitacional da Lua, a gente está no espaço solar. Os termos que ele usa, né? Isso. Ele chama desse jeito, ele define dessas 4 faixas. Mas que é mais ou menos o que o pessoal divide hoje, que a gente chama que além da Lua, o pessoal chama de espaço profundo. Tá. Que é o Deep Space. Tá. Até a Lua é Lua. E o cislunar? Vocês usam... O cislunar é o que está ali perto da Lua, né? Que é onde os Estados Unidos quer pôr a estação, né? Tá. A Gateway, né? O cislunar no jargão militar americano, no comando espacial americano, eles falam que é assim, do fim do poço gravitacional da Lua, de lá até tudo para trás. Então, dentro da teoria da clássica astropolítica, é o espaço-terra, Terra, espaço-terra, espaço-lua. Tudo isso seria o cislunar. Esses 3 setores seriam o cislunar. E aí, o que ele fala? Ele fala assim, bom, tudo acontece na Terra. Então, a Terra é o ponto de partida para a gente sair daqui. Então, a Terra é importante, tal. As guerras, os conflitos vão acontecer na Terra. Mas, para você sair da Terra e chegar nos outros lugares, você precisa passar pelo espaço Terra. E ele diz que esse espaço-terra vai ser o estratégico. É o leste europeu. Tá. Entendeu? Quem conquistar o espaço-terra vai conquistar o Heartland. E quem conquistar o Heartland vai conquistar o cosmos. Olha só que maneiro. E esse espaço-terra seria o quê? A LEO, né? A órbita baixa. Não só. Até terminar a geoestacionária. Então, é o começo da linha Kármán, né? Dos 100 km até o final da geoestacionária. Esse é o espaço mais estratégico. E aí ele fala assim, olha, para você passar para ir para a Lua, você vai ter que passar por aqui. Isso. Então, esse é um ponto de estrangulamento. Entendi. E aí ele faz analogia com os choke points. Os canais que a gente tem. Com os canais, com os estreitos, com os lugares que você tem dificuldade de passar. E aí, uma vez que você controlou esse espaço, você vai poder explorar o resto do cosmos. Tem uma outra... Passou por ali e foi embora, né? Tá tudo seu. Tem uma outra interpretação que fala assim, olha, quem controlar... E aí ela é geocêntrica, e isso é muito louco, né? E filosoficamente é curioso, porque você fala assim, mas você está falando de uma astropolítica que é focada para fora, para o espaço, mas é uma astropolítica voltada para a Terra. Uma astropolítica geocêntrica. Por quê? Com a Terra no centro, né? Vamos dizer, né? Isso. Que aí a ideia não é quem controla o espaço Terra, controla o Heartland, que controla o cosmos.
ou controla o espaço solar e controla o cosmos. Na verdade, assim, quem controla o espaço-terra controla o espaço em geral e vai dominar a Terra. Entendi. Então ela volta para cá, ela não está visando ir lá para o infinito. Entendeu? E assim, e claro, e aí ele vai identificando uma série de coisas. Por exemplo, ele fala das órbitas, a órbita de transição ou de transferência. Lunar, né? Não, a do Raman. Ah, sim. As órbitas tipo RAM. Aí tá. Isso. Eles vão pegando, aí eles vão subdividindo. Isso, aí ele vai pegando essa coisa e fala assim, ó, tipo, para você mudar de uma órbita para outra, né? E aí você sabe explicar isso melhor do que eu, você precisa para você ser mais eficiente em questão de propulsão e de energia e combustível, você precisa estar no lugar certo. Esse lugar certo são essas órbitas de transferência. E essas órbitas... Isso aí seriam os pontos de estrangulamento. Isso. Tá. E aí você tem que estar posicionado militarmente, estrategicamente, nesses pontos. Caramba! E aí ele fala assim, se você está ali armado e pronto para atacar, a força do seu ataque vai ser diferente. Vai ser melhor, porque você vai vir o outro vindo, gastando propulsão, e você já está ali posicionado. Você já está posicionado para atacar. E ele vai identificando, né, o cinturão com meteoros, o Allen, né, o cinturão, como que chama? Cinturão de Van Allen, né? De radiação, né? Allen, de radiação. E ele vai falando assim, ó, para quem olha para o espaço e acha que é um vácuo, onde você não tem relevo, não tem topografia, não tem vale, não tem montanha, você está enganado. E aí quando você pega os pensadores mais contemporâneos, que estão na prática mesmo, que são os comandantes espaciais americanos, da doutrina espacial americana, eles explicam o seguinte, eles viram e falam assim, olha, nós temos que olhar para os poços gravitacionais, nós temos que olhar para essas coisas e adequar o nosso raciocínio estratégico. E os líderes precisam entender isso. Porque se você aplicar a nossa lógica física convencional do olhar, a gente não vai conseguir entender como que funciona o espaço. Entendi. E aí, por exemplo, né, aquilo que eu falei do Global Commons. E tem um do general, que ele é o vice-general do Space Command, que é o Comando Espacial Americano. Que é a Space Force hoje? Não é a Space Force, é o Space Command. Mas existe a Space Force. A Space Force, acho legal falar... Vamos falar dela daqui a pouco, senão eu vou perder esse raciocínio. Mas a Space Force tem um monte de coisa interessante. O Space Command, os Estados Unidos, ele tem comandos de áreas geográficas. Áreas de responsabilidade geográficas. Comando do não sei o quê, AOR. Áreas de responsabilidade geográficas. E aí eles têm o Indo-Pacífico, o africano, o central... o europeu, o Northern e o Southern, que o Northern é a América do Norte, o Southern é a América do Sul, e o Indo-Pacífico é a Ásia toda, ali do Índico também, africano já diz o nome, o central é no Oriente Médio e o europeu. Então, ele tem esses comandos que são de orientação ou de divisão geográfica, e tem os comandos especiais por funcionalidade, de forças especiais, o cibernético, o de transporte e o estratégico. Tem 4. E aí eles criaram o comando espacial. E o comando espacial, ele foge todas as regras. Por quê? E parte do entendimento que ele foge de todas as regras é para a gente compreender o quanto... Claro, você sabe disso melhor que ninguém, né? O quanto o espaço é diferente. Mas do ponto de vista da astropolítica, também é diferente. Claro. Porque o comando espacial, ele tem dupla utilidade. Ele é um comando funcional, porque o espaço oferece capacidade de combate para todas as outras forças, para a marinha, para a aeronáutica, para o soldado, para o exército, para os fuzileiros navais, para a guarda costeira. Então, o espaço ele é um comando funcional, mas pela primeira vez, com a criação do comando espacial, os Estados Unidos criou uma área de responsabilidade geográfica.
E aí começa o problema, porque a própria etimologia da palavra geográfica... Tinha que ser na Terra, né? Isso, porque geo é terra, né? Gráfica é descrição, então descrição da Terra. Mas no espaço. Isso, então por isso que aí eles criaram o termo astrográfica. Caramba! Entendeu? Porque você vai estar lidando com um comando que tem uma amplitude jamais vista. Não existe nenhum outro comando na história militar que tenha o escopo e o tamanho que esse comando tem. Lógico, porque aí é o quê? Tudo, né? Isso, ele começa da linha de 100 quilômetros para o infinito. Literalmente para o infinito. E aí tem muitos problemas e dificuldades com isso. Porque como é que você toma conta de um espaço desse tamanho e, ao mesmo tempo, oferece o suporte que esse espaço representa cada vez mais para as forças na Terra? E um dos entendimentos estratégicos sobre o espaço é que o espaço é uma área multiplicadora de força. E esse é um conceito militar que diz o seguinte: o espaço ele potencializa as capacidades das outras forças. Sim. E o que é óbvio. Meio óbvio. Mas... totalmente óbvio. Você não consegue hoje um soldado americano... Ele precisa de um localizador de GPS, ele precisa de uma comunicação de satélite, ele precisa do auxílio de um drone que está sendo pilotado por um satélite que está dando as diretrizes e direcionamentos. Nada mais funciona se não tiver coisa no espaço. Sem essa ferramenta. Então o espaço tem essa função. E aí tem um ponto que a gente perdeu lá atrás, mas que agora eu vou trazer ele de volta, que amarra com essa história, que é a questão nuclear. Não existe lançamento nuclear sem o apoio logístico espacial. Não existe a doutrina de MAD, que é destruição mútua assegurada, sem os satélites de leitura e reconhecimento e aviso de um lançamento de alerta de uma bomba atômica do seu inimigo. Que são satélites de leitura termal. Que os NRO fazem. Isso. Todos esses satélites que vão ficar sabendo que foi lançada uma bomba. Tanto que o símbolo deles ou é uma águia, o próximo agora vai lançar uma raposa. Que eles ficam de olho nessas coisas aí. Mexeu, para o pessoal entender, mexeu qualquer coisa, aquilo lá cria uma anomalia. Qualquer que seja, térmica e tal, o cara sabe exatamente, os caras estão mexendo o negócio lá. E aí, o que podem fazer, né? A gente não sabe. Mas entendi. Aí, então o espaço, ele domina, né? O espaço, ele criou a possibilidade da guerra atômica, sem falar nos mísseis intercontinentais balísticos que entram na atmosfera, né? Saem da atmosfera, e voltam. Então, assim, não tem como você falar... E aí você me fez uma pergunta e a gente se perdeu, mas você me perguntou, agora eu lembrei. Por que a gente não teve confronto espacial? E eu ia chegar nessa explicação, mas agora eu volto para ela. Porque existiu receio de que um ataque à infraestrutura espacial era uma preparação para um ataque nuclear. Entendi. Então você não poderia atacar certos satélites, porque na verdade o que você estava tentando fazer? Debilitar a minha capacidade de saber que você estava se preparando para um ataque nuclear. E isso é um grande problema. Porque aí você vai perceber que você está escalando, né, você está preparando uma grande escalada. Exatamente. Então, meio que ficou não era um acordo, mas um entendimento de que se você acertasse a infraestrutura espacial de alguém, era tipo uma declaração de guerra. Isso. Quase nuclear, isso. Uma guerra nuclear. Né? Então ninguém fez isso. E a gente não teve, né, depois dessa aeroespacial, uma grande guerra. O mais perto disso foi a Guerra Fria, que não virou uma guerra quente. Mas aí agora, né? E a da Rússia na Ucrânia? Então, a guerra da Rússia na Ucrânia, os russos escolheram não destruir nada cineticamente. Não foi um confronto total de ataque. Entendi. Porque... guerra total, que o pessoal chama, né? Porque assim, primeiro que poderiam achar, guerra total. Poderiam achar isso, que ele estaria... Putin está disposto a usar uma bomba atômica também. Esse medo continua valendo. Teve gente que propôs a ideia de criar um tratado para falar assim, vamos identificar quais são os satélites que não pode atacar.
Só que aí tem um problema. Você vai contar qual é o satélite. Você vai contar o seu segredo, né? Isso. Vamos saber, aquele é? Então vamos mandar um outro satélitezinho para ficar paradinho do lado fotografando, só espionando e entendendo como que ele funciona. Tem outra questão que a infraestrutura espacial funciona. Ela é fundamental para impedir que que o presidente americano ou o presidente de um país dê a ordem de lançamento. Sem a infraestrutura espacial não tem garantia de ordem de lançamento. Porque toda a estrutura ou a capacidade de comando e controle está linkada com esses satélites. Com satélites, E alguns desses satélites têm até proteção para aguentar explosões nucleares espaciais de radiação. Sim. E resiliência, enfim. Então, você tem um monte de medidas para conter que aqueles satélites não sejam destruídos. Então, em parte, a gente nunca teve um ataque espacial porque isso poderia desencadear uma guerra nuclear. Há um medo mesmo. Isso. Era um receio e era uma das grandes coisas. Agora, e você acha que é um receio? É válido isso? É válido? A gente ter uma guerra nuclear ou o satélite acabar desencadeando uma guerra nuclear? O satélite acabar desencadeando. Com certeza. É? Se você, assim, né? E isso é uma coisa que um confronto entre Estados Unidos e China, por causa de Taiwan, e eu tenho falado bastante disso, uma das maneiras de debilitar a capacidade americana de combate lá no espaço. Isso. É acabar com a superioridade espacial americana. Só que existe um risco nisso, que é o risco de você destruir um satélite que seja um satélite crítico para o alerta de um lançamento nuclear. Os Estados Unidos podem ler a destruição chinesa de um satélite seu como uma declaração, como uma ameaça, como uma preparação para a China lançar uma bomba atômica. E é óbvio que isso vai ter que suscitar uma resposta. Então, esse perigo existe. Esse perigo é real. Nós estamos numa linha aí tênue, então. Agora, tem uma coisa que... Porque você não sabe quem está no poder, né? Entra um e tal. O Biden, acho que não. Ele é mais tranquilaço, né? Ele é. Mas dependendo de quem entra aí... Mas a questão com a China é assim... O Biden tomou medidas mais duras ou tão duras ou deu sequências do Trump na questão tecnológica e toda. Então, existe meio que um consenso bipartidário nos Estados Unidos de que a China é o grande problema e a grande ameaça. E meio que a população, a opinião pública, todo mundo vai exigir uma resposta. Sim. Qualquer coisa Qualquer coisa vai gerar, sabe? Se pro balãozinho lá já fizeram aquilo, cara, imagina se destrói um satélite. O que os caras iam fazer? Cara...